Bem-vindo e bem-vinda ao canal Professor Celso Salvatore. A aula de hoje será uma devolutiva do 9º ano, correção das questões de 1 a 10 do caderno Aprender Sempre. Primeira questão nós temos: observe as imagens de campanha publicitárias, descreva brevemente as estratégias usadas pelo publicitário para atingir o público-alvo. Então aqui nós precisamos o quê? Observar as estratégias usadas para o público-alvo, ou seja, atingir aquilo que o gênero publicidade está querendo. Então no primeiro nós temos esse cartaz e podemos perceber aí principalmente 3 coisas, tá? A personificação, ou seja, as vacas estão aí como pessoas, como seres humanos, né? Segurando placas, como se fossem aí realmente pessoas, seres humanos. O texto escrito também é muito importante neste cartaz. As placas conduzem-nos a uma ideia de consumo de frango, o que vem trazer o que para nós? A ironia, o humor na ideia das vacas, ou seja, a inversão da ideia, né? Olha, consumam frango, mas por quê? Porque assim elas estarão preservadas. A imagem 2, aí nós temos o comercial da seda, né? E nós temos o que principalmente aí que o publicitário utiliza? A comicidade também, né? Assim como o primeiro, a questão do cômico, do engraçado, para trazer-nos aí uma ideia, né, implícita de produto. Então aí a comicidade, a imagem da juba do leão sendo alisada. O que faz? Corrobora, né, para que nós pensemos que o produto sendo vendido aí realmente faz com que os cabelos fiquem alisados, ok? Cabe lembrar aí, eu até coloquei aqui para vocês, a expressão, né, juba de leão, quando os cabelos estão aí indomáveis, estão todos, né, embaraçados, fala, nossa, hoje eu estou com uma juba de leão. A imagem 3 também se utiliza aí numa questão de humor, a gente pode dizer que é uma paráfrase, né, uma paródia, na verdade, até aí, por conta do quê? A releitura que é feita, a associação que é feita entre, né, as duas palavrinhas, anéis e pastéis. Então há uma brincadeira aí do publicitário fazendo com que nós tenhamos uma associação. O senhor dos pastéis. Então o vendedor aí de pastel, né, aí dos pastéis no caso, ele faz inclusive a sua associação da sua imagem, vejam aqui, né, a imagem dele, com a imagem da personagem do filme, fazendo com que haja essa associação. O grupo 4, aí, a imagem 4, na verdade, nos traz, tanto a imagem 4, nós vamos ver que a imagem 5 também, ela nos traz uma campanha publicitária muito bem, né, aí, produzida e que cabe aí um certo humor também, né, porque há uma analogia entre filmes. Eu vou adiantar então um pouquinho aqui para mostrar, olha, assim como a imagem 5, que é uma campanha desse hortifruti aí, ok? Vamos voltar aqui na imagem 4. O publicitário ele faz o quê? Essa paródia, essa analogia dos filmes, dos cartazes, né? No caso aqui, a batata aí vestida como uma espécie de um pirata, né? E nós temos também a frase que faz analogia ao filme, assim como o título, né? Batatas do Caribe, Piratas do Caribe, evidentemente que nós fazemos essa analogia. E uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Então aí há também aí o uso da analogia entre filmes, assim como nós já dissemos, né? A imagem 5, Chuchurek, aí a ideia de Shrek, então o chuchu aí vestido como o personagem do filme, o ogro, a frase fazendo essa analogia também do pântano onde Shrek vive, né? É uma terra muito distante da nossa, uma terra fantástica, de fantasia. Então, há essa analogia. Lembre-se, gênero publicidade se utiliza principalmente de elementos que vão compor aí o quê?
chamar a atenção, né? A composição dos elementos sempre tende a chamar a atenção, seja pelo humor, seja pela crítica, seja pela beleza das imagens. Aqui nós temos principalmente a questão da paródia, a questão do humor sendo trabalhado aí. A questão 2. Na questão 2, nós temos o cartaz do filme Harry Potter, tá? Acompanhado também de uma sinopse. A sinopse é um resumo, um breve resumo que chama-nos a atenção, que fala um pouco sobre o filme, para trazer-nos aí algumas informações para nos conduzir ao desejo de assistir ao filme, de ler ao livro, de ir ao teatro, ou seja, o gênero publicitário, fazer uma propaganda, ok? Então há o cartaz do Harry Potter, como vocês já viram aí no livro de vocês, e também há o cartaz do filme Minha Mãe é uma Peça. Tá? Então, mesma coisa, o cartaz com a sinopse. E a pergunta que nos trazia era essa. Lendo atentamente os cartazes e as sinopses, descreva brevemente quais recursos foram usados para convencer o público a ir ao cinema. Bom, vamos pensar, eu destaquei aqui algumas coisas que vi mais importante para vocês. No primeiro momento, analisando os cartazes apenas. Então, nós temos aqui, no cartaz do Harry Potter, a Pedra Filosofal, principalmente aqui em destaque, né? Lógico, a personagem principal do filme em destaque aqui, e as demais personagens aí também de destaque no filme. Agora, em primeiro plano, nós temos, lógico, o Harry Potter. Então, as principais personagens. Há também aqui o trem, a imagem do trem. O trem é muito importante, a questão da plataforma, que nós já assistimos ao filme, evidentemente. O castelo, a coruja, são os elementos que compõem aí toda essa atmosfera, né? Essa atmosfera de magia trazida pelo filme. Já no Minha Mãe é uma Peça, tá? Em primeiro plano nós temos a figura destacada da personagem principal, aqui a mãe, né, destacada, as demais personagens em segundo plano, aqui, e também há uma analogia bem interessante. Minha Mãe é uma Peça formado aqui como se fossem pequenas peças mesmo, né? O título aí seria recortes desse próprio título, a confecção então do título em forma de recortes, aí podendo nos revelar o quê? Que essa mãe tem várias partes, ela é formada por várias peças, vamos assim dizer. E essas são as sinopses, pessoal. O que nós temos aí? Nessa sinopse aqui, né, da Pedra Filosofal, ela situa o leitor principalmente nesse universo ficcional no qual se passa o filme. Então é apresentado aí os primeiros minutos ali de exibição do filme, né, a introdução, como se fosse o início para que nós possamos ter essa curiosidade de entender como seria o final, como seria o desenrolar disso daí tudo, ok? Já no segundo, eu já tenho uma espécie de um resumo das peripécias do filme. Alguns detalhes, algumas coisas que acontecem dentro do enredo todo, né? Antecipa aí, no caso, uma boa parte do que você irá ver. Então, são estratégias um pouco diferentes, mas ambas com o mesmo objetivo: fazer com que você queira assistir aos filmes. A questão 4, nós vamos trabalhar com elementos de coesão. No caso, essa coesão é uma coesão formada pelas conjunções. O que é isso, professor Celso? As palavrinhas ou grupo de palavras que ligam ideias. Vejam que aqui eu tenho dois grupos de ideias, né? As primeiras ideias e as segundas. E estão faltando o que aqui? Conectores que ligam, que deem coesão, que deem sentido a essa frase. Então aqui eu trago algumas sugestões para vocês, tá? Então esses conectores que nós estamos trabalhando, eles fazem qual o papel? O papel de ligação entre as frases. Quero ir ao cinema,
mas não tenho dinheiro, porém não tenho dinheiro, entretanto, contudo, não tenho dinheiro, contudo, junto, conjunção, ok, pessoal? Então, eu tenho aí o que a gente chama de conjunção adversativa. Veja que é uma adversidade, querer ir ao cinema, não ter dinheiro. Quero ir ao cinema e passear no shopping. Então, eu quero ir ao cinema e também quero passear no shopping. Uma conjunção que dá uma ideia de adição, aditiva. Eu adicionei esta ideia à primeira. Cheguei atrasada, pois, porque choveu muito, ok? Então aqui eu tenho aí uma ideia de causa. A causa do meu atraso foi, no caso, a chuva. Faltei a aula ontem. Aqui faltei a aula, está faltando um azinho aqui na nossa, no nosso texto, aí na nossa apostilinha. Mas fiz a lição, quer dizer, faltei a aula ontem, fiz a lição. São ideias aí geralmente contrastantes, então aí eu tenho conjunções adversativas, a mesma coisa da primeira aqui em cima, tá? Então aí, mas, no entanto, porém, entretanto, o rei saía às ruas para que o povo o cumprimentasse, a fim de que o povo o cumprimentasse. São ideias aqui de finalidade. Vejam bem, vocês devem ter percebido que aqui eu uso, por exemplo, uma só palavra, enquanto neste caso eu estou usando mais de uma palavra. Então vamos lembrar disso daqui. Aqui nós temos o quê? Conjunções, e aqui nós chamamos o quê? Locuções conjuntivas, ok? Então é uma locução conjuntiva. Então o que é uma locução mesmo, professor? Mais de uma palavra fazendo uma função de uma outra palavra. Então, locução conjuntiva, mais de uma palavra, fazendo a função de conjunção, ok? Faltei a aula ontem, pois, porque fui ao médico, a mesma ideia aqui, dessa do choveu, choveu muito, é uma causa, ok? Ir ao médico foi a causa da falta. Ela, tá faltando um Lzinho aqui, ela estava preparada para a prova, porém, mas, contudo, todavia, no entanto, conjunção adversativa, ficou nervosa. Ela estava preparada para a prova e, por isso, saiu-se bem. Ela estava preparada, logo saiu-se bem, portanto, saiu-se bem, por isso saiu-se bem. Ok? O atleta treinou muito e, ou seja, por isso conseguiu ser campeão. A mesma coisa aqui, tanto esta de cima como de baixo, nós temos uma conclusão, uma ideia de conclusão, uma ideia conclusiva. O atleta treinou muito, mas não conseguiu ser campeão, entretanto, adversativo. Então vamos lembrar só rapidinho aqui as ideias, coesivas que trazem. Então, adversidade, adição, soma aqui. Aqui uma causa, ok? Adversidade de novo. Finalidade. Causa novamente. Adversidade. Conclusão, uma ideia de conclusão. E uma ideia de adversidade. É isso então. Elementos de coesão, conjunções, locuções conjuntivas. A 5, assim como a 6, a 7, a 8 e a 9, são objetivas. O que é mesmo objetiva, professor? O famoso xizinho, A alternativa correta ou alternativa incorreta, ok? Aquela que completa uma frase, ou seja, é uma alternativa. Ele era artilheiro do time. Ele não marcou nenhum gol. Então, na 5 aqui, qual seria a conjunção aqui que daria coesão, daria sentido lógico a essas frasezinhas aqui? Lógico que é o porém, adversidade. Artilheiro, E não marcar nenhum gol, uma adversidade. Na 6, devolva-me o livro, estou precisando dele. Nós temos o que aqui? Devolva-me o livro, porque eu estou precisando dele. Então, uma conjunção aí coordenativa, explicativa, ela dá uma explicação por que eu preciso devolver esse livro. Então, porque a pessoa está pedindo. Então, porque ela está precisando. Ok? Então, a 5 é a D e a 6 a C. A 7, nós temos um texto
uma da texto adaptado, tá? Um cartaz aí do Enem. E a pergunta feita aí, o estímulo para nós é esse. O emprego dos recursos verbais e não verbais, verbais são palavras, não verbais são imagens, gestos, sons, ou seja, nesse caso aqui, tá? Eu tenho as palavras verbais e as imagens não verbais. Nesse gênero textual, adota como uma das estratégias persuasivas é aquela de convencimento. O que ele está querendo dizer aí para a gente, pessoal? Lógico, ele está mostrando a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Olha aí, né? Fumar causa câncer de pulmão, fumar causa câncer de laringe, enfim. Ele está mostrando então essa relação direta entre o tabagismo, entre o uso do cigarro e o aparecimento aí de coisas, de problemas, de doenças, né? No nosso aparelho respiratório aí. No caso a 8 e a 9, preste bem atenção, porque a postinha de vocês trouxe a 8 aqui, esse número errado, tá, pessoal? Isso daqui, na verdade, não existe nenhuma pergunta, é apenas aí o enunciado que vai mostrar aqui para nós a imagem, tá? Então, também é uma questão do Enem adaptado, o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte slogan: mude sua embalagem. E aí vinha na 9, na verdade, a questão aqui. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, verbais e a imagem não verbal, ok? Com o objetivo de... Qual é o objetivo, então? Aí, nós temos aí a alternativa C, associar o vocábulo açúcar a imagem do corpo fora de forma, né? A barriga, o umbigo aqui traz como se fosse aí, no caso, né, uma pessoa com uma barriga grande, uma pessoa barriguda, e então o açúcar teria uma ligação direta aí com a gordura, né? A ingestão de açúcar aí vai fazer com que você engorde, ok? E a 10ª questão aí, que nos traz fatos e opiniões. E pedia-nos para separar o fato da opinião. Então aqui já temos aí a separação feita, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, né? O que é um fato aí, pessoal? Fato é algo que podemos comprovar, fácil de ser comprovado. Eu posso atestar aquilo através de uma comprovação. Enquanto uma opinião é algo pessoal, particular, que pode ser contestado. Lucas é alto, né? A opinião, joga basquete bem, né? Então deve, portanto, jogar basquete. Quer dizer, eu não sei se ele joga basquete só pelo fato de ele ser alto. Ser alto, sim, eu posso comparar com os demais e atestar que realmente ele é alto. Porém, se ele joga basquete ou não, não sei. Não é um fato, eu acredito que ele jogue basquete por isso. Note que aqui tem um portanto, né? Então, quer dizer, eu estou atestando isso, ok? Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Ele estudou na universidade é um fato. É fácil ser comprovado, pode ser comprovado. Ser um excelente professor é pessoal, às vezes, alguém que não acha assim, né, um excelente professor. E por aí nós vamos. São 9 horas e Marcelo não apareceu. Não tem muita responsabilidade, é uma opinião, porque ele não apareceu. Marcelo não tem muita responsabilidade, são 9 horas e ele não apareceu. Isso é fácil de ser comprovado, mas com relação a não ter muita responsabilidade, é uma opinião. Sinto às vezes dor de cabeça, pode ser cansaço. Sinto dor de cabeça, um fato. Agora, pode ser cansaço, aqui está fácil, né? Já tem até o elemento aqui do pode ser cansaço, quer dizer, cansaço é uma opinião. O livro é interessante, apresenta relatos de menino de rua. O livro apresenta relatos de menino de rua, é um fato, eu posso comprovar isso. Ser interessante é uma opinião. Espero que vocês tenham ido muito bem nessa primeira parte do Aprender Sempre, questões de 1 a 10. Aproveite! Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vá recebendo outras aulas. Logo mais, faremos a correção
do restante para que vocês possam realmente tirar as suas dúvidas. Grande abraço, até a próxima aula.